Imagine observar o universo no seu nível mais íntimo e descobrir que ele não se comporta como algo sólido, previsível ou estável, mas como um enigma vivo que reage ao simples ato de ser investigado. É exatamente isso que os experimentos avançados da dupla fenda revelam. Eles não apenas questionam como a matéria se move, mas colocam em xeque a própria noção de realidade objetiva. Ao longo de mais de um século de pesquisas, físicos rigorosos, muitas vezes marginalizados por desafiarem paradigmas consolidados, demonstraram que aquilo que chamamos de partícula não existe como algo definido antes da interação. O que se manifesta depende do contexto, da informação disponível e da estrutura do experimento como um todo. O experimento da dupla fenda começa de forma aparentemente simples. Uma fonte emite entidades microscópicas em direção a uma barreira com duas aberturas estreitas, atrás da qual há uma tela de detecção. No entanto, o que surge na tela desafia qualquer lógica clássica. Quando não há tentativa de identificar o caminho percorrido, forma-se um padrão de interferência, típico de ondas. Isso significa que cada entidade parece atravessar as duas fendas simultaneamente e interferir consigo mesma. Essa conclusão não é filosófica ou especulativa. Ela está documentada em experimentos realizados com precisão extrema, replicados inúmeras vezes, e descritos em artigos científicos e obras fundamentais da física moderna. Quando elétrons são utilizados nesse experimento, o impacto conceitual se aprofunda. Tradicionalmente considerados partículas materiais, com massa e carga bem definidas, eles deveriam seguir trajetórias claras. No entanto, estudos iniciados por Klaus Johnson e aprofundados por diversos grupos de pesquisa mostraram que elétrons lançados individualmente ainda constroem, ao longo do tempo, o mesmo padrão ondulatório. Não há enxame, não há interação coletiva, não há truque estatístico. Cada elétron chega sozinho, mas se comporta como se fosse uma possibilidade espalhada no espaço. Esse fato destrói a ideia de que o comportamento quântico seja resultado de limitações técnicas ou ignorância experimental. A situação se torna ainda mais perturbadora quando cientistas tentam responder à pergunta aparentemente simples: por qual fenda o elétron passou? Ao instalar detectores para obter essa informação, o padrão de interferência desaparece instantaneamente, sendo substituído por dois agrupamentos compatíveis com partículas clássicas. O ponto central não é a interferência física do detector, mas a disponibilidade da informação no sistema. Esse aspecto foi profundamente analisado por nomes como Niels Bohr e Werner Heisenberg, que demonstraram que não é possível separar o fenômeno observado do método de observação. A realidade quântica não é algo que simplesmente está lá esperando ser revelado. Essa constatação levou à formulação de princípios que abalam a visão mecanicista do universo. A complementaridade, o princípio da incerteza e a dependência contextual não surgem como interpretações opcionais, mas como consequências inevitáveis dos dados experimentais. Livros não ficcionais escritos por físicos teóricos e experimentais mostram que a tentativa de manter uma visão clássica exige ignorar resultados sólidos, reproduzidos e matematicamente consistentes. O experimento da dupla fenda, nesse sentido, não é uma exceção estranha, mas uma janela para a verdadeira arquitetura do real. À medida que a tecnologia evolui, a dupla fenda deixa de ser apenas um experimento didático e se transforma em uma plataforma para investigações cada vez mais profundas. Novos arranjos experimentais, fontes controladas e detectores ultrassensíveis revelam que o comportamento observado não depende da natureza específica do objeto, mas de princípios universais. O que está em jogo não é apenas a física das partículas, mas a própria relação entre conhecimento, realidade e existência. É aqui que os experimentos avançados começam a expor algo ainda mais inquietante, algo que vai muito além da simples dualidade entre onda e partícula. Com o avanço das investigações, os experimentos da dupla fenda deixam de ser apenas uma demonstração estranha e passam a se tornar um laboratório profundo sobre a natureza da informação. Um dos desdobramentos mais impactantes surge quando os físicos percebem que não é necessário observar diretamente a partícula para alterar seu comportamento. Basta que exista, em princípio, a possibilidade de saber por qual fenda ela passou. Esse detalhe muda tudo. Experimentos refinados demonstram que, mesmo quando nenhum humano observa o resultado, a simples presença de um aparato capaz de registrar o caminho já é suficiente para colapsar o padrão de interferência. A realidade microscópica parece responder à informação potencial, não à consciência humana em si, desmontando interpretações simplistas e exigindo uma análise muito mais rigorosa. Essa descoberta ganha força com o chamado experimento da escolha retardada, proposto teoricamente por John Archibald Wheeler.
Nesse arranjo, a decisão de observar ou não o caminho da partícula é feita somente depois que ela já atravessou as fendas. Ainda assim, o resultado final se ajusta à escolha realizada no futuro, como se o comportamento passado da partícula não estivesse definido até o último instante. Esse efeito foi confirmado experimentalmente décadas depois, com tecnologias óticas de altíssima precisão. Os dados obtidos não permitem interpretações causais clássicas, pois sugerem que eventos quânticos não possuem uma história fixa independente do contexto de medição. Ao aplicar esses princípios aos fótons, os resultados se tornam ainda mais claros e controláveis. Fótons individuais, emitidos por fontes altamente estáveis, constroem padrões de interferência idênticos aos observados com elétrons. Pesquisas conduzidas por Alain Aspect, Anton Zeilinger e outros experimentadores demonstram que a luz não decide previamente se será onda ou partícula. Essa decisão emerge da configuração experimental completa. A mecânica quântica, nesse ponto, não descreve objetos com propriedades intrínsecas, mas sistemas de probabilidades que só se atualizam no ato da interação. Outro avanço decisivo ocorre com os chamados experimentos de apagamento quântico. Neles, a informação sobre o caminho do fóton pode ser obtida ou apagada após a detecção inicial. Quando essa informação é apagada, o padrão de interferência reaparece estatisticamente, mesmo que o fóton já tenha sido registrado. Esses resultados, amplamente documentados em artigos científicos e análises teóricas, reforçam que não é o evento físico isolado que define o resultado, mas a estrutura global de correlações do sistema. A noção de um mundo composto por objetos independentes começa a se dissolver diante dos dados. Esses experimentos colocam em evidência uma realidade profundamente não local e contextual. Não há trajetórias ocultas clássicas sendo reveladas gradualmente, há apenas estados quânticos que não podem ser reduzidos a imagens intuitivas. Físicos como David Bohm, embora propondo interpretações alternativas, concordam em um ponto essencial: a visão mecanicista tradicional é insuficiente. O universo quântico não é um conjunto de coisas, mas um processo dinâmico de relações. Essa conclusão não nasce de crenças pessoais ou especulações filosóficas, mas de décadas de experimentação rigorosa e matemática consistente. O que se revela, então, é que a dupla fenda não testa partículas isoladas, mas a própria estrutura do real. Cada variação experimental confirma que a realidade não é passiva, nem completamente separável do conhecimento que se constrói sobre ela. Essa percepção abre caminho para experimentos ainda mais ousados, nos quais entidades cada vez maiores passam a exibir comportamentos tipicamente quânticos, colocando em crise definitiva a fronteira entre o microscópico e o macroscópico. À medida que os experimentos avançam, a dupla fenda deixa definitivamente de ser um fenômeno restrito ao domínio das partículas elementares e passa a tocar um ponto ainda mais desconfortável. O tamanho e a complexidade não parecem ser limites reais para o comportamento quântico. Pesquisas conduzidas a partir do final do século XX demonstraram que entidades cada vez maiores também exibem interferência, desde que o isolamento e as condições experimentais sejam rigorosamente controlados. Essa constatação desmonta a ideia de que o mundo quântico pertence apenas ao infinitamente pequeno, revelando que os mesmos princípios operam em escalas muito mais amplas do que se imaginava. Um marco decisivo ocorre quando moléculas complexas passam a ser utilizadas em experimentos de interferência. Equipes lideradas por pesquisadores como Marcus Arndt e Anton Zeilinger conseguiram demonstrar padrões de interferência utilizando fullerenos, moléculas formadas por dezenas de átomos de carbono. Esses experimentos exigem níveis extremos de controle ambiental, como vácuo quase absoluto e temperaturas cuidadosamente reguladas, mas os resultados são inequívocos. Mesmo estruturas consideradas quase macroscópicas exibem comportamento ondulatório, atravessando múltiplos caminhos possíveis ao mesmo tempo. Isso significa que a distinção entre partícula e objeto começa a perder sentido físico real. Esses resultados têm implicações profundas. Se moléculas complexas podem interferir consigo mesmas, então a transição entre o mundo quântico e o mundo clássico não ocorre por tamanho, mas por interação. A chamada decoerência quântica surge como uma explicação técnica para a perda aparente de efeitos quânticos em sistemas maiores, mas ela não restaura a visão clássica tradicional. A decoerência não transforma ondas em partículas reais, ela apenas dispersa as correlações quânticas no ambiente, tornando-as praticamente inacessíveis à observação. Em outras palavras, o comportamento quântico não desaparece, ele se dilui na complexidade das interações.
Livros não ficcionais e artigos especializados deixam claro que essa interpretação não é uma opinião alternativa, mas uma consequência direta da matemática e dos dados experimentais. O universo não se torna clássico por princípio, mas por conveniência prática. A realidade subjacente permanece quântica, mesmo quando não conseguimos mais rastrear suas sutilezas. Essa conclusão obriga a ciência a abandonar definitivamente a ideia de que a física descreve objetos sólidos em trajetórias definidas. O que ela descreve, na verdade, são campos de possibilidades que se atualizam em contextos específicos. Outro ponto crucial revelado por esses experimentos é o papel do observador enquanto parte do sistema físico, e não como uma entidade externa privilegiada. A medição não é um ato neutro de revelação, mas uma interação real que redefine o estado do sistema. Esse entendimento, defendido por físicos como John von Neumann e aprofundado por pesquisadores posteriores, elimina a noção de um mundo independente da observação. Não se trata de subjetivismo, mas de uma constatação experimental. Separar completamente o observador do observado é impossível em nível fundamental. Quando analisamos esses dados em conjunto, torna-se evidente que a dupla fenda não revela apenas um truque estranho da natureza, mas expõe a lógica profunda pela qual a realidade se organiza. A matéria deixa de ser algo fixo e passa a ser compreendida como um processo probabilístico, relacional e contextual. Essa visão não foi criada para desafiar sistemas de pensamento estabelecidos, mas emergiu como resultado inevitável de experimentos conduzidos com extremo rigor, repetidos em diferentes laboratórios ao redor do mundo, sempre conduzindo às mesmas conclusões desconcertantes. Quando todos esses resultados são analisados em conjunto, torna-se impossível sustentar a ideia de que a dupla fenda seja apenas um experimento curioso ou um paradoxo isolado. O que ela revela, com clareza crescente, é que a realidade não se organiza em torno de objetos sólidos com propriedades fixas, mas em torno de estruturas de possibilidade governadas por leis profundamente não intuitivas. A física moderna não chegou a essa conclusão por desejo filosófico ou ruptura ideológica, mas por necessidade empírica. Os dados acumulados ao longo de décadas forçam a ciência a abandonar a noção de um universo que existe de forma completamente independente dos processos de interação e medição. Um dos aspectos mais reveladores dos experimentos avançados é que eles mostram que não existe um estado real oculto aguardando ser descoberto. Tentativas de preservar essa visão por meio de variáveis ocultas locais foram rigorosamente testadas e refutadas por experimentos inspirados nos teoremas de John Bell. Testes conduzidos por diferentes grupos de pesquisa, com configurações cada vez mais sofisticadas, demonstraram que nenhuma teoria baseada em realismo local consegue reproduzir os resultados observados. Isso significa que a natureza não se comporta como um mecanismo pré-programado, no qual todas as propriedades já estão definidas antes da observação. Outro ponto fundamental revelado por esses estudos é que o conceito de causalidade clássica se torna insuficiente. Em muitos arranjos experimentais, não é possível apontar uma sequência temporal simples de causa e efeito. O resultado observado parece emergir de uma rede de correlações que transcende a noção linear de tempo. Esse comportamento não implica que o futuro influencie o passado de forma mística, mas indica que, no nível quântico, os eventos não possuem propriedades definidas até que o experimento esteja completamente fechado em termos de informação. A realidade, nesse sentido, não é um filme já gravado, mas um processo em constante atualização. Essas descobertas têm implicações diretas para a forma como a ciência compreende o próprio ato de conhecer. O conhecimento deixa de ser uma simples representação fiel de um mundo externo e passa a ser entendido como parte integrante do fenômeno observado. Físicos e filósofos da ciência que analisaram profundamente esses dados mostram que a separação rígida entre sujeito e objeto é uma construção útil em escalas macroscópicas, mas falsa em nível fundamental. A dupla fenda expõe essa limitação com uma clareza que nenhum outro experimento conseguiu alcançar. À medida que os experimentos se tornam mais precisos, fica evidente que a realidade responde à estrutura das perguntas que lhe são feitas. Não há comportamento quântico isolado do contexto experimental. Cada escolha de medição define quais aspectos do sistema podem emergir. Esse princípio não é interpretativo, mas operacional. Ele está codificado na matemática da mecânica quântica e confirmado por resultados experimentais consistentes. O universo não oferece respostas prontas, ele responde dentro das condições estabelecidas. Diante disso, os experimentos avançados da dupla fenda deixam uma mensagem incontornável: a realidade não é feita de coisas, mas de relações.
Elétrons, fótons e moléculas não são entidades autônomas com identidades fixas, mas manifestações temporárias de um campo de possibilidades mais profundo. Essa constatação não encerra o debate, mas prepara o terreno para questões ainda mais profundas sobre consciência, informação e a própria estrutura do cosmos, questões que continuam sendo investigadas com rigor científico e que ampliam, de forma irreversível, os limites do que entendemos como realidade. Quando chegamos ao ponto mais profundo dessas investigações, a dupla fenda deixa de ser apenas um experimento físico e se revela como um espelho da própria estrutura do real. Tudo que foi observado com elétrons, fótons e moléculas aponta para uma conclusão inevitável. A realidade não é um palco onde objetos atuam de forma independente, mas um sistema interligado onde informação, contexto e interação são inseparáveis. A física quântica não descreve coisas em si, descreve probabilidades organizadas que só ganham forma quando determinadas condições são satisfeitas. Essa não é uma interpretação alternativa, mas a única descrição compatível com os dados experimentais acumulados ao longo de mais de um século. O impacto desses resultados vai muito além dos laboratórios. Se propriedades fundamentais não existem de maneira definida antes da interação, então o conceito de matéria sólida e objetiva precisa ser revisto em sua raiz. A dupla fenda demonstra que o que chamamos de realidade emerge de um campo invisível de possibilidades, onde múltiplos estados coexistem até que uma interação os torne observáveis. Esse entendimento está presente em obras de físicos teóricos e experimentais que trataram o tema com rigor extremo, recusando explicações simplistas ou narrativas confortáveis. O universo, segundo essas evidências, não funciona como uma máquina, mas como um sistema dinâmico de atualização contínua. Outro aspecto crucial é que esses experimentos expõem os limites definitivos do reducionismo clássico. Não é possível compreender o comportamento do todo analisando apenas suas partes isoladamente. A dupla fenda mostra que o sistema completo, fonte, fendas, detectores e ambiente, determina o resultado final. Essa visão sistêmica, sustentada por matemática e experimentação, dissolve a ideia de que existe uma realidade fragmentada em unidades independentes. Tudo está correlacionado, ainda que essas correlações não sejam acessíveis de forma direta na experiência cotidiana. Essa constatação leva a uma redefinição profunda do que significa conhecer. Conhecer não é revelar algo fixo que já estava lá, mas participar de um processo no qual determinadas possibilidades se tornam reais enquanto outras permanecem latentes. A ciência, nesse contexto, não perde sua objetividade. Ela ganha precisão ao reconhecer seus próprios limites. A dupla fenda não introduz mistério onde não há, ela remove ilusões antigas que já não se sustentam diante das evidências. Ao observar o caminho percorrido por esses experimentos, da luz aos elétrons, dos elétrons aos fótons, dos fótons às moléculas, torna-se evidente que estamos diante de um princípio universal, não de uma exceção exótica. A realidade se manifesta de forma contextual em todas as escalas testadas até agora. O que muda não é a lei fundamental, mas nossa capacidade de isolá-la ou percebê-la. O mundo clássico surge como uma média estatística, uma aparência estável construída sobre uma base profundamente quântica. Assim, os experimentos avançados da dupla fenda nos entregam uma das mensagens mais contundentes já reveladas pela ciência. O universo não é feito de certezas sólidas, mas de possibilidades estruturadas. O que existe não é apenas aquilo que é observado, mas também tudo aquilo que poderia ter sido. Essa compreensão não encerra a investigação, mas redefine o ponto de partida. A partir dela, a realidade deixa de ser algo dado e passa a ser algo que acontece. A realidade que você percebe é moldada pela sua própria consciência. Se este vídeo te inspirou a olhar para o universo de forma quântica, inscreva-se no Alquimia Mental, o canal onde exploramos a mente, a energia e as leis que regem toda a existência. Venha aprender a transformar sua realidade através do poder do conhecimento e da consciência.